Olá, senhores e senhoras, com vocês o professor José Diogo, e na aula de hoje nós abordaremos a teoria do orbital molecular. Entenderemos essa teoria através da aplicação a algumas moléculas. Aplicaremos a teoria do orbital molecular ao H2, sobretudo com o objetivo de mostrar como se dá a interação entre dois orbitais s, através da exploração das moléculas N2 e O2, veremos como se dá a sobreposição, a combinação de orbitais quando temos orbitais perenvolvidos, e através da consideração das moléculas HF, monóxido de carbono e cloreto de iodo, veremos a importância assumida pela eletronegatividade. Então, o procedimento que nós iremos utilizar será iniciar com a molécula mais simples, avançar para as moléculas ligeiramente mais complicadas e, por fim, juntando todas as informações vistas para os três primeiros casos, estender a teoria do orbital molecular de forma a levar em consideração as diferentes eletronegatividades entre os elementos envolvidos no composto. Vamos inicialmente a algumas aproximações da teoria. Então, o que chamamos de orbital molecular consiste na combinação de orbitais atômicos. Então, por meio da combinação linear, utilizando para tanto determinados coeficientes, podemos então, através da mistura de orbitais atômicos, construir os orbitais moleculares. Temos os orbitais atômicos quando lidamos com o elemento isolado, mas quando este elemento junta-se a outro, uma molécula será formada, e a molécula é formada em razão da formação de orbitais moleculares. Vale a pena já adiantar que, quando os átomos são diferentes, a contribuição dos orbitais atômicos desses átomos diferentes na molécula é diferente. Antes de avançarmos, vale a pena uma comparação entre a teoria do orbital molecular com os modelos de Lewis e a teoria da ligação de valência. Na teoria dos orbitais moleculares, em razão dos orbitais moleculares serem construídos a partir da combinação dos orbitais atômicos, os orbitais moleculares são estendidos por toda a molécula. E, em razão disso, os elétrons são ditos deslocalizados. Porém, há orbitais moleculares que apresentam um alto caráter atômico, e os elétrons que ocupam estes orbitais não são tão deslocalizados assim. Para o modelo de Lewis, nós temos que a ligação é formada através do compartilhamento de par de elétrons. Então, os elétrons são localizados entre os dois núcleos. Já segundo a teoria da ligação de valência, a ligação é formada a partir da fusão entre os orbitais com consequente emparelhamento dos elétrons envolvidos. Então, com isso, nessas duas últimas teorias, nós temos que os elétrons são localizados, diferentemente do que observamos na teoria do orbital molecular. Feitas essas considerações iniciais, vamos para o caso da molécula H2. A pergunta a se fazer, embora eu já tenha dado algumas informações a respeito, é como os orbitais moleculares são construídos. Já vimos que orbitais moleculares são construídos a partir da combinação de orbitais atômicos. No caso do H2, temos apenas o envolvimento de orbitais s. Vale lembrar que a configuração eletrônica do hidrogênio é 1s1. E, em razão da configuração eletrônica do hidrogênio apresentar apenas orbital s, o orbital s de cada átomo de hidrogênio irá se combinar de determinadas maneiras a fim de levar à formação dos orbitais moleculares. Então, consideremos um átomo de hidrogênio rotulado como A e um segundo átomo de hidrogênio rotulado
como B. Usaremos a letra grega Ki para denotar orbital atômico e a letra grega Psi para denotar o orbital molecular. Em razão do caráter ondulatório que um dado orbital apresenta, temos duas possíveis maneiras de combinar esses orbitais. Então, os orbitais podem ser combinados em mesma fase e os orbitais podem se combinar fora de fase. E quando a combinação se dá entre os orbitais em fase, temos um aumento da probabilidade de encontrarmos o elétron na região entre os dois núcleos. Diferentemente do caso em que os orbitais se combinam fora de fase, há uma diminuição da probabilidade de encontrarmos o elétron entre os dois núcleos e surge, portanto, um nó, que é uma região cuja probabilidade de encontrar o elétron ali é baixa. Matematicamente, podemos representar estas combinações da seguinte forma. Primeiro se forma um orbital molecular, em que as duas funções Ki referente ao orbital 1s do átomo A e Ki referente ao orbital 1s do átomo B são combinados em fase. Então vejam que o sinal da função 1s referente ao átomo A é igual ao sinal da função 1s referente ao átomo B. Uma situação equivalente seríamos fazer a combinação desses dois orbitais em que ambos apresentam sinais negativos. E com isso, o sinal dos dois orbitais que são fundidos é o mesmo. E vale destacar que esta combinação que está sendo feita está levando à formação de orbitais moleculares que não são normalizados. O coeficiente de contribuição do primeiro orbital é igual ao coeficiente de contribuição para o segundo orbital, e a razão disso é que estamos lidando com o mesmo tipo de átomo. Para a segunda função que é formada, nós temos uma combinação fora de fase, e denotamos da seguinte forma. Esta função é equivalente a esta outra aqui, olha. Com isso, podemos observar que o sinal assumido pelo orbital atômico que está sendo combinado não importa. O que é mais relevante é se a combinação está dando em fase ou fora de fase. Então já sabemos como combinar dois orbitais s. Temos apenas duas maneiras de se fazer isso. Como neste primeiro caso temos um aumento de probabilidade do elétron ser encontrado na região internuclear, temos, portanto, que este orbital molecular formado apresenta menor energia do que o orbital formado na segunda combinação. Por via de regra, sempre que os orbitais se combinam em fase, o orbital molecular formado terá menor energia. Então, com isso, podemos avançar para o diagrama dos níveis de energia para o caso do H2. Então, considerando o orbital 1s do átomo A, bem como o orbital 1s do átomo B, mais especificamente temos um hidrogênio rotulado como A e um segundo hidrogênio rotulado como B, os dois orbitais atômicos desses dois átomos irão se combinar, levando à formação da molécula H2. Vimos que o orbital molecular associado à combinação dos orbitais atômicos em fase apresenta menor energia, e este mais indica a combinação em fase, e esse menos, por outro lado, indica a combinação fora de fase. Então, ao orbital que apresenta menor energia, damos o nome de orbital molecular ligante. E ao segundo orbital molecular que foi formado, que apresenta maior energia, damos o nome de orbital molecular antiligante. E a representação gráfica que poderíamos fazer para o orbital molecular ligante e o orbital molecular antiligante são as seguintes. Orbital molecular ligante se combinando em fase e orbital molecular antiligante se combinando fora de fase.
Da teoria da ligação de valência, sabemos que quando dois orbitais se combinam e o resultado é uma fusão sobre o eixo internuclear, o resultado é uma ligação sigma. A mesma analogia se aplica aqui aos orbitais moleculares. Quando orbitais atômicos se combinam e a fusão se dá sobre o eixo internuclear, dizemos que o orbital molecular é do tipo sigma. Neste caso, também é formado um orbital molecular do tipo sigma. Para distinguir esses dois orbitais, vamos denotar aquele orbital molecular formado a partir da combinação fora de fase como sigma estrela, denotando assim orbital molecular antiligante. Este orbital molecular ligante que é formado é um orbital molecular sigma, e este outro orbital molecular que foi formado é denominado sigma estrela. Sobre a configuração eletrônica da molécula H2, temos o seguinte: um dos átomos de hidrogênio apresenta um elétron, o segundo átomo de hidrogênio apresenta um elétron, e o princípio da exclusão de Pauling e as regras da construção de configuração eletrônica também se aplicam às moléculas. Temos que um orbital pode comportar até no máximo 2 elétrons, e uma vez comportando 2 elétrons, esses 2 elétrons têm que ter spins opostos. Com isso, temos que a configuração eletrônica do H2 será sigma 2. Poderíamos informar qual a origem desses orbitais moleculares que são formados, acrescentando a informação de que esse sigma é o resultado da combinação envolvendo orbitais 1s. Este sigma antiligante também é o resultado da combinação de 2 orbitais moleculares 1s. E daí traríamos esta informação para a configuração eletrônica da molécula. Uma pergunta que podemos fazer de imediato é: o H2 tem energia menor que os átomos separados? Vamos analisar. Os átomos de hidrogênio apresentam esta energia quando separados. Em razão da combinação dos 2 orbitais s, um orbital molecular de menor energia foi formado, e os 2 elétrons que antes ocupavam orbitais atômicos de maior energia passaram a ocupar um orbital molecular de menor energia que foi formado. E com isso, podemos afirmar que o H2 tem sim energia menor do que os átomos quando separados. Uma segunda pergunta a se fazer é: a ligação no íon H2+, é mais forte ou mais fraca que na molécula H2. Neste caso, em que temos o íon H2, a configuração eletrônica resultante é sigma 1s1. Então, quando lidamos com o íon H2+, estamos removendo um elétron de um orbital que é muito estabilizado. E a remoção do elétron desse orbital, que é muito estabilizado, vai, portanto, desestabilizar o composto. No caso do ânion H2-, nós também temos uma desestabilização, porque neste ânion hipotético teríamos a ocupação do orbital molecular antiligante, e ocupar orbital molecular antiligante leva a uma desestabilização. Da mesma forma que remover elétrons de orbital molecular ligante também leva a uma desestabilização. Então, em relação à pergunta, a ligação no íon H2+ é mais forte ou mais fraca que na molécula neutra, nós temos que a remoção do elétron de um orbital molecular ligante faz com que a densidade eletrônica presente entre os 2 núcleos seja menor, de forma que a repulsão entre os núcleos acaba sendo aumentada, levando, consequentemente, a uma ligação mais fraca. Então, temos ligação mais fraca tanto no caso em que removemos um elétron do orbital molecular ligante, assim como quando populamos um orbital molecular antiligante. Vamos avançar
e lidar agora com o envolvimento de orbitais p. Daremos ênfase à molécula do O2 e do N2. Então, para o caso do orbital molécula sigma, vimos que o orbital molécula sigma é formado quando dois orbitais s interagem em fase ou fora de fase, e fusão envolvendo dois orbitais s, como já mencionado, apresenta uma sobreposição na região internuclear. Temos também a formação de ligação sigma quando S se sobrepõe com P, desde que o orbital P apresente uma simetria, uma forma adequada para que tal interação ocorra. E também temos possibilidade de formação de ligação sigma entre dois orbitais P. Se eventualmente considerarmos que a molécula está centrada sobre o eixo Z, o orbital P, que apresenta uma compatibilidade de forma de se sobrepor com o orbital S, levando a uma ligação sigma, seria o orbital PZ. Neste caso, desde que a molécula esteja centrada sobre o eixo Z, temos que os orbitais PZ se sobrepõem, levando à formação também de uma ligação sigma. Os orbitais P, que não são capazes de apresentar aquela sobreposição frontal, mas podem se sobrepor de forma lateral, levam à formação de um orbital molecular do tipo π. Então, como nós estamos considerando que a molécula está centrada ao longo do eixo Z, se nós considerarmos, por exemplo, esse eixo como sendo o eixo Y e o eixo X como sendo o eixo que sai do plano do quadro, a sobreposição entre dois orbitais py, resultando em uma fusão entre os orbitais fora do eixo internuclear, leva à formação de uma ligação π. E da mesma forma que os orbitais s se combinam em fase e fora de fase, o mesmo vale para os orbitais p. Então, neste caso, o orbital molecular que é formado se dá através de uma combinação entre os dois orbitais py fora de fase. Então, é como se um orbital py se combinasse com sinal positivo e o segundo orbital py se combinasse em uma outra fase. Os dois orbitais p apresentam os lóbulos denotando o mesmo sinal. Então, para este caso, temos que ambos os orbitais p envolvidos se combinam com o mesmo sinal, se combinam em fase. Bom, evidentemente que o que foi discutido para os orbitais py vale também para os orbitais px. Embora tomamos como exemplo combinação envolvendo py, poderíamos ter as combinações envolvendo px e px. E lembrando que o sinal não importa, desde que sejam iguais, que o que interessa são os sinais relativos dos orbitais. Então, essa situação de mais px, por exemplo, é equivalente a uma situação em que menos π menos px se combina com menos px. Bom, sobre a simetria dos orbitais, uma informação adicional de quando lidamos com moléculas diatômicas homonucleares, a exemplo do hidrogênio, em que os dois átomos envolvidos são iguais, é que os orbitais podem ser rotulados como G ou como U. G significa que o orbital tem uma simetria par e U significa que o orbital tem uma simetria ímpar. E o que é que isso significa? Isso significa que, ao sairmos de um lóbulo do orbital molecular formado para um outro lóbulo, passando pelo centro da molécula, se não houver uma mudança de sinais entre os orbitais, dizemos que o orbital é do tipo G. Se a passagem de um lóbulo para o outro trouxer uma mudança de sinal do orbital, dizemos que o orbital é ímpar e é rotulado, portanto, como U. Esta operação que estamos fazendo nada mais é do que uma operação de simetria conhecida como inversão, a qual apresenta como elemento correspondente o centro de inversão. Então, para o caso dos orbitais
sigma, nós temos que a combinação em fase dos orbitais leva a um orbital sigma de simetria G. Mas quando a combinação é fora de fase, temos a formação de um orbital molecular de simetria U. No caso dos orbitais π, nós temos uma situação inversa. Ao sairmos de um lóbulo para outro lóbulo do orbital molecular que é formado, passando pelo centro de inversão da molécula, nós não temos uma mudança de sinal dos lóbulos. Então, por não termos uma mudança de sinal dos lóbulos, rotulamos este orbital como sendo do tipo πg. Veja que no caso da combinação em fase, temos que ao sairmos de um lóbulo para outro do orbital, passando pelo centro, fazendo esta operação ou esta outra, temos uma mudança de sinal dos lóbulos, indicando que o orbital apresenta simetria U. Quando a combinação é em fase, tal como neste caso, temos que o orbital molecular resultante terá menor energia, em razão justamente do aumento da amplitude da função de onda resultante ser maior na região entre os núcleos, que é a região de maior probabilidade de encontrarmos o elétron. O orbital molecular formado de menor energia corresponde ao orbital molecular ligante, π. Então, podemos notar que o orbital molecular ligante, quando π, será aquele de simetria U, diferentemente do que vimos para o orbital s, que, quando combina com outro s, leva à formação de um sigma G, o qual será o ligante. Bom, agora vamos para um diagrama de níveis de energia quando lidamos com orbitais π. Então, para o caso em que temos S se combinando com S, já vimos que dois orbitais sigma são formados, um de simetria G e um de simetria U, sendo o de simetria G aquele de menor energia. No caso dos orbitais π, devemos levar em consideração os componentes dos orbitais, ou seja, devemos levar em consideração os orbitais px, py, pz. Vimos que se a molécula está orientada segundo o eixo z, a combinação pz-pz leva à formação de um orbital do tipo sigma. As combinações px-px e py-py levam à formação de orbitais π. Então, vamos ter orbital π para a combinação envolvendo px-px e vamos ter um segundo orbital molecular π formado a partir da combinação py-py, ou seja, da combinação y-y. Então, quando temos orbitais π envolvidos, vamos ter essas diferentes possibilidades. Como as combinações px, px e py, py são equivalentes, estes dois orbitais π que são formados serão degenerados, apresentarão a mesma energia. Então, apresentadas as diferentes maneiras de combinar os orbitais π, podemos assim avançar e apresentar um diagrama de níveis de energia focando unicamente na combinação entre orbitais π. Então, a combinação em fase pz-pz levou à formação deste orbital sigma-g. A combinação fora de fase de pz-pz levou à formação deste orbital molecular sigma-u. Então, a combinação pz-pz levou à formação do orbital sigma-g e a combinação pz com pz fora de fase levou à formação do orbital sigma-u. Vejamos o que acontece com os orbitais px e py. Então, vejam que a combinação px de um átomo com o px de um outro átomo leva à formação de um orbital π associado à combinação px e, no caso π, o orbital molecular ligante é aquele que apresenta simetria U. Então, da mesma forma que o orbital ligante é formado, o orbital antiligante será formado. Então, um dos
πs está associado à combinação px-px, e o outro π estará associado à combinação py, e devemos levar em consideração a possibilidade de combinação em fase e de combinação fora de fase. Este ordenamento de energia é o que se observa para as moléculas que vão do lítio 2 ao nitrogênio 2. Lítio, número atômico 3, nitrogênio, número atômico 7. Então, as moléculas diatômicas ou mononucleares compreendidas entre o lítio 2 e o N2 apresentam este ordenamento de energia. Para o caso das moléculas O2 e F2, nós temos que estes orbitais moleculares, os orbitais moleculares ligantes, apresentam uma inversão. Então, ao invés do orbital σg ter maior energia do que os orbitais moleculares π, que foram formados, temos uma inversão. O orbital σg apresenta, portanto, menor energia. E a esta inversão do ordenamento de energia dos orbitais π e σ dá-se o nome de cruzamento σ-π. Já iremos à explicação de uma possível razão para a ocorrência de tal cruzamento. Primeiro vamos analisar o diagrama de níveis de energia para o O2, assim como para a molécula N2. O diagrama de níveis do O2 é equivalente ao diagrama de níveis do F2, e o diagrama de níveis do N2 é equivalente ao diagrama de níveis que se observa para o C2, que se observa também para o lítio 2 e para outras moléculas diatômicas homonucleares. Então, juntando as informações que vimos até aqui, é possível chegar aos seguintes diagramas de níveis, ou diagramas de orbitais moleculares. Vimos que, para a combinação entre dois orbitais s, temos a formação de um orbital σg, assim como a formação de um orbital σu, apesar da configuração eletrônica, por exemplo, do nitrogênio ser 1s2, 2s2, 2p3, estamos levando em consideração apenas os orbitais de valência para a construção do diagrama de níveis de energia. A razão de não levarmos em consideração os elétrons do caroço é que, por eles estarem muito próximos ao núcleo, eles não estarão disponíveis para se combinar com os orbitais do átomo vizinho. Então, esta é a razão de levarmos apenas as combinações envolvendo os orbitais 2s e 2p dos átomos envolvidos na ligação, né? Então, poderíamos tomar aqui como exemplo um átomo como sendo o nitrogênio, né? Ou seja, estes orbitais atômicos são referentes ao átomo nitrogênio. Estes orbitais atômicos estão relacionados ao segundo átomo de nitrogênio, e na região central temos os orbitais que são formados para a molécula do N2. Podemos observar que a combinação 2s com 2s, né, leva à formação desses dois orbitais moleculares sigma ligante, sigma antiligante. Quando os orbitais pz se combinam, temos a formação deste sigma ligante e deste sigma antiligante. Quando px se combinam e py se combinam, vamos ter a formação de dois orbitais π ligantes e de dois orbitais π antiligantes. Certamente vocês devem estar se perguntando por que px não se combina com py. A razão é que px e py não apresentam uma compatibilidade de forma para que a sobreposição ocorra. É por isso que lidamos com combinações envolvendo orbitais do mesmo tipo. Mas nesse caso, observamos que para a formação do orbital sigma G, temos também a contribuição do orbital 2s. Vimos há pouco que um orbital pz pode se combinar com o orbital s, uma vez que pz apresenta simetria compatível com s. Então, voltando ao nosso diagrama, então esta é a estrutura de níveis que nós temos para a molécula do
N2. Cada átomo de nitrogênio apresenta 2 mais 3, 5 elétrons. Então, aí temos os 5 elétrons referente a cada átomo de nitrogênio. E a configuração eletrônica da molécula do nitrogênio fica a seguinte. Então, temos 10 elétrons no total. 2 elétrons irão ocupar este orbital molecular que foi formado. Outros 2 elétrons irão ocupar. Então, esses outros 2 elétrons irão ocupar o segundo orbital que foi formado, que é o orbital antiligante. Aqui temos os 2 orbitais moleculares de simetria πu, em que temos 2 orbitais degenerados, os quais acomodarão, portanto, 4 elétrons, e os 2 elétrons restantes irão ocupar o orbital σg, formado a partir da combinação entre os 2 orbitais Pz envolvidos. Por ser formado o orbital σg a partir da combinação entre S e S, e também por termos orbital σg formado a partir da combinação pp, usamos 1 para denotar o primeiro σg de menor energia, e 2 para denotar σg formado a partir da combinação entre os orbitais p. Nós poderíamos denotar os níveis formados usando uma notação alternativa. A notação alternativa seria a seguinte: olha, o orbital σg é o orbital molecular ligante, formado a partir da combinação envolvendo 2s. Então, poderíamos denotar assim, olha, σg formado a partir da combinação 2s. Temos σu formado a partir, sobretudo, da combinação 2s, e σ1 é um orbital antiligante. Logo, vamos denotar este caráter antiligante usando a estrelinha. Apesar de termos 2 orbitais π formados, há uma combinação envolvendo os orbitais px, então 2px. Temos o segundo πu, o qual envolveu a combinação entre os 2 orbitais py. Tá aí? Mas é comum não denotarmos os 2 orbitais π que são formados. É comum apenas denotarmos um dos orbitais π, uma vez que eles são degenerados. Não acrescentamos a estrelinha porque esses orbitais são ligantes. O próximo orbital, o σg, o qual foi formado sobretudo em razão da contribuição do orbital Pz, é um orbital ligante, logo não denotamos a estrelinha. O orbital molecular seguinte é o πg, e o πg corresponde ao orbital antiligante associado a este orbital ligante. Então, vamos denotar a estrelinha e, por fim, temos o orbital σu antiligante. Fazendo uso desta notação alternativa, temos que a configuração eletrônica de valência do N2, o qual apresenta 10 elétrons, é a seguinte. Então, esta é a configuração resultante para a molécula do N2. Vemos a ocupação de 2 elétrons neste orbital molecular antiligante que foi formado. Tudo bem? Então, apresentado o diagrama de orbitais moleculares para o N2, vamos para o O2. Então, a diferença principal entre esses 2 diagramas é que, em razão do cruzamento σπ, temos uma inversão da energia do orbital sigma ligante e os orbitais π ligantes. E no caso do diagrama do O2, eu apresento aqui ao lado a representação do orbital molecular que foi formado. No caso do sigma ligante, temos uma combinação em fase dos 2 orbitais S. No caso do sigma antiligante, olha aqui a combinação fora de fase. E temos, portanto, um nó entre os 2 orbitais que se combinaram. No sigma ligante, formado a partir da combinação entre 2 orbitais p, também temos um aumento de amplitude entre a região internuclear. Veja que a diferença entre os 2 π que são formados é que muda-se a orientação. Então, quando p
Y se combina com PY, temos uma orientação, e quando PX se combina com PX, temos uma outra orientação. E a diferença entre os orbitais π que foram formados e apresentam o caráter ligante, em comparação com os orbitais π que foram formados e apresentam o caráter antiligante, é que nós não temos uma combinação entre os orbitais, levando ao aumento de amplitude da função de onda resultante na região entre os núcleos. E aqui, por fim, temos a representação para o orbital sigma antiligante formado a partir da combinação entre dois orbitais p. Vamos à configuração eletrônica do O2. Então, cada átomo de oxigênio contribui com 6 elétrons de valência, tendo, portanto, o oxigênio 12 elétrons de valência. Com isso, a configuração eletrônica do oxigênio será a seguinte: olha, sigma G 2s com 2 elétrons, sigma U 2s com 2 elétrons, e a mudança ocorre justamente entre esses dois orbitais moleculares ligantes. Sigma G apresenta menor energia do que πu, com isso, sigma G tendo 2 elétrons virar antes. Em seguida, temos 4 elétrons ocupando o orbital πu, derivado da combinação px, px, py, py. Os 2 elétrons restantes irão ocupar os orbitais π. Neste caso, vale a seguinte representação. Temos 2 elétrons ocupando os 2 orbitais πg. E, em analogia ao que vimos a regra de Hund, neste caso, temos que os 2 elétrons no oxigênio molecular estarão desemparelhados. Uma representação que é bastante sugestiva é desagruparmos os 2 orbitais πg. Então, separarmos o orbital πg, decorrente da combinação entre os 2 orbitais px, e orbital πg, lembrando que esses 2 orbitais são antiligantes, decorrentes da combinação entre os 2 orbitais py. Talvez esta representação ela possa nos enganar, dando a falsa impressão de que os 2 elétrons estão emparelhados, sendo que, na verdade, os 2 elétrons estão desemparelhados. Então, para a configuração eletrônica do O2, temos estas particularidades envolvidas. Agora vamos avançar e dar uma satisfação a respeito do cruzamento sigma-π. Então, veja o que acontece com a energia do orbital quando o número atômico aumenta, ou melhor, quando a carga nuclear aumenta ao deslocarmos ao longo do período. Então, vejam que, em razão do aumento da carga nuclear do lítio para o flúor, nós temos que tanto os orbitais 2s quanto os orbitais 2p sofrerão a maior carga nuclear e, com isso, serão mais estabilizados. Mas, em razão da maior penetração do orbital 2s, ele acaba sentindo de forma mais pronunciada o efeito da carga nuclear, e ao passo que se aumenta a carga nuclear, se aumenta também a separação de energia entre estes orbitais. E no caso do oxigênio, o diagrama de orbitais moleculares apresenta os orbitais π como tendo maior energia do que o orbital sigma G. Para os orbitais, de maneira geral, vimos que quando um orbital se combina com o outro, será formado um orbital de maior energia e um segundo orbital de menor energia. Da mesma forma que os orbitais atômicos se combinam formando orbitais moleculares, eventualmente orbitais moleculares formados podem se combinar formando novos orbitais moleculares, desde que estes novos orbitais moleculares apresentem uma simetria compatível e uma certa aproximação em energia. Ao deslocarmos do flúor para o lítio, os orbitais 2s têm energia cada vez mais próxima à energia do orbital 2p. Aí, com isso, o orbital sigma G, devido à combinação entre os orbitais 2s, terão uma maior aproximação em energia com os orbitais sigma G formados a partir da combinação 2p.
Se 2s tem energia próxima a 2p, estes dois orbitais σg também terão energia mais próxima. E a combinação destes dois σg levarão à formação de dois novos σg, em que o primeiro será estabilizado, este aqui é o resultado, será estabilizado, o segundo sofrerá uma desestabilização. Então, com isso, o orbital σg, devido à combinação dos orbitais 2p, terá um acréscimo de energia, e este acréscimo de energia faz com que o σg para o N2, em que temos uma maior aproximação de energia entre os orbitais 2s e 2p, assuma valor de energia superior à dos orbitais πu. Esta satisfação encontra-se mais detalhadamente no livro de Química Inorgânica do Missler. Tendo apresentado vários diagramas de orbitais moleculares, podemos avançar e focar na configuração eletrônica, com base na configuração eletrônica, determinar a ordem de ligação e também especificar quais orbitais são classificados como HOMO, como LOMO e como SOMO. O HOMO corresponde ao orbital molecular ocupado de maior energia, o LUMO corresponde ao orbital desocupado de menor energia, e o SOMO corresponde ao orbital semi-preenchido de maior energia. Tomemos como exemplo a molécula do F2. Então, a configuração eletrônica da molécula do F2, então temos aqui, olha, σg. Este sigma é ligante, com 2 elétrons. Daí temos σu, também com 2 elétrons. Então, temos o 1σu com 2 elétrons, e σu é um orbital antiligante. Em seguida, olha quem aparece, o orbital 2σg, sendo ocupado por 2 elétrons. Em seguida, aparece o orbital 1πu com 4 elétrons. E, por fim, o orbital molecular antiligante πg, 1πg antiligante, será ocupado por 4 elétrons. Então, nós temos ocupação eletrônica tanto de orbitais ligantes quanto de orbitais antiligantes. O último orbital molecular ocupado corresponde ao πg. Por ele ser o último orbital molecular ocupado, ele será o HOMO. O primeiro orbital molecular desocupado corresponde ao orbital 2σu antiligante, sendo este orbital, portanto, o LUMO. Vejamos que no caso do oxigênio, temos um semi-preenchimento nos 2 orbitais πg. São orbitais antiligantes. Então, para o caso do oxigênio, em que temos como último orbital ocupado orbital πg semi-preenchido, o denominamos de SOMO. Então, assim, definimos o HOMO, definimos o LUMO. Então, olha aqui, para o caso do lítio 2, o πg corresponde ao HOMO e o σu corresponde ao LUMO. A ordem de ligação é um parâmetro que especifica o número de conectividades entre os 2 átomos envolvidos na formação da ligação. A ordem de ligação é calculada como a média do número de elétrons que ocupam orbitais ligantes menos o número de elétrons ocupando orbitais antiligantes. E o valor da ordem de ligação indica se a ligação será simples, dupla, tripla, né? E por aí vai. Vamos calcular a ordem de ligação para o caso do F2. Então, a ordem de ligação será metade. Para o F2, temos 2, 4, mais 4, 8 elétrons ocupando orbitais ligantes e 2, mais 4, 6 elétrons ocupando orbitais antiligantes. Logo, a ordem de ligação fica
8 elétrons ligantes menos 6 elétrons antiligantes. E a ordem de ligação será 1. O flúor se conecta a um outro átomo de flúor por meio de uma ligação simples. Já sabíamos do modelo de Lewis que o átomo de flúor se conecta a um outro átomo de flúor por meio do compartilhamento de um par de elétrons. Então vamos calcular a ordem de ligação para a molécula do N2, por exemplo. Então, a configuração eletrônica da molécula do N2 já foi dada anteriormente. Então, veja que nós temos 2 mais 4 mais 2, ou seja, 8 elétrons em orbitais moleculares ligantes, e temos apenas 2 elétrons em orbitais antiligantes. Com isso, a ordem de ligação ficará 1 sobre 2, que multiplica 8 menos 2. Ou seja, resultando, portanto, em 3. Um átomo de nitrogênio se conecta a outro por meio de uma ligação tripla. E a formação da ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio garante que o octeto de ambos seja estabelecido como vimos no modelo de Lewis. Para calcular a ordem de ligação, precisamos apenas contabilizar o número de elétrons ligantes e o número de elétrons antiligantes. Os elétrons antiligantes contribuem meio que para a formação de uma antiligação, pois podemos observar que quanto maior é o número de elétrons antiligantes, menor será a ordem da ligação. Por outro lado, quanto mais elétrons tenhamos ocupando orbitais moleculares ligantes, maior será a ordem de ligação. Então, se por um lado os elétrons antiligantes meio que contribuem para a antiligação, os elétrons ligantes contribuem efetivamente para a formação da ligação. Então, tendo apresentado todos esses diagramas para diferentes moléculas diatômicas homonucleares, podemos avançar e verificar como o diagrama de orbitais moleculares fica quando lidamos com moléculas diatômicas heteronucleares. Antes de apresentarmos os diagramas, devemos ressaltar a importância da eletronegatividade. Quando temos átomos iguais formando uma ligação química, os elétrons da ligação, a densidade eletrônica que está na região internuclear, será igualmente compartilhada entre os dois átomos, uma vez que nenhum dos dois átomos exercerá uma maior afinidade pelos os elétrons da ligação. Mas quando os átomos são diferentes, temos que um ou o outro átomo vai exercer maior preferência pelos os elétrons da ligação. Para o HF, temos o hidrogênio conectado ao flúor, formando uma ligação química. Porém, o flúor apresenta maior eletronegatividade. Em razão do flúor apresentar maior eletronegatividade, acontece que os elétrons da ligação serão deslocados preferencialmente para o flúor. Mas como os elétrons da ligação ocupam, sobretudo, orbitais moleculares ligantes, acontece que o elemento que apresenta maior eletronegatividade irá contribuir com os orbitais moleculares ligantes em maior grau. E, além disso, orbitais moleculares de átomos que são mais eletronegativos são mais estabilizados. Então, tomando este diagrama de níveis como exemplo, podemos afirmar que o orbital atômico de A é de um átomo mais eletronegativo em razão de ter menor energia do que o orbital QB do segundo átomo. E podemos destacar que, para a formação do orbital molecular ligante, vamos ter uma contribuição maior do elemento mais eletronegativo. E, por outro lado, para a formação do orbital antiligante, vamos ter uma contribuição do elemento menos eletronegativo. Então, como notamos, a maior contribuição, por exemplo, deste orbital para a formação do orbital molecular ligante, podemos afirmar que este orbital
atômico estava antes centrado no átomo A, enquanto que este orbital atômico estava antes centrado no átomo B. Então aqui podemos afirmar que o coeficiente da combinação linear do átomo A será maior do que o coeficiente da combinação linear para o átomo B, em razão do átomo A contribuir mais para a formação deste orbital molecular. Por outro lado, aqui podemos afirmar que a contribuição do átomo B para a formação do orbital molecular antiligante será maior do que a contribuição devido ao átomo A. Então, tendo apresentada a contribuição da eletronegatividade para a obtenção de diagrama de orbitais moleculares de moléculas diatômicas heteronucleares, podemos avançar para o caso do HF, do ácido fluorídrico. Em razão do flúor ter uma eletronegatividade maior do que o átomo de hidrogênio, os orbitais do flúor que irão contribuir para a formação dos orbitais moleculares terá uma energia menor do que a energia do orbital 1s do átomo de hidrogênio. Para o flúor, estamos levando em consideração apenas os orbitais 2s e 2p, e no caso do átomo de hidrogênio, apenas o orbital 1s é levado em consideração. Já vimos que a combinação S com P leva à formação de uma ligação sigma. Se centrarmos a molécula do HF ao longo do eixo Z, temos que a sobreposição do orbital S do hidrogênio com o orbital PZ do flúor levará à formação de uma ligação sigma. Então, se esses dois orbitais se combinam em fase, ou seja, se o orbital S do hidrogênio se combina em fase com o orbital PZ do flúor, vamos ter a formação de um orbital do tipo sigma ligante. Se a combinação entre esses dois orbitais se dá fora de fase, vamos ter a formação de um orbital sigma antiligante. No caso de moléculas heteronucleares, nós não usamos a designação G e U para os orbitais, em razão da molécula não apresentar centro de inversão. Isso significa que, se projetarmos a posição de um átomo no lugar do outro, passando pelo centro de inversão, nós não iremos obter uma molécula que tenha uma configuração espacial equivalente. Em razão disso, dizemos que a molécula não apresenta centro de inversão, denotado pela letrinha I. E como a molécula não apresenta centro de inversão, os orbitais não podem ser rotulados usando as designações G e U. Se S se combina com PZ em fase, formação de um orbital molecular sigma, e se S se combina com PZ, temos a formação de um orbital molecular sigma antiligante. Porém, nós poderíamos avaliar a possibilidade de S se combinar com PY eventualmente, mas acontece que essa combinação levaria a uma sobreposição de S com o nó de PY, ou seja, esses dois orbitais não apresentam uma simetria adequada para que a combinação ocorra. Ou seja, se tratando da molécula do HF, a única possibilidade de combinação que nós temos é entre orbital S do hidrogênio com orbital PZ do flúor. Aí a pergunta que fica é, sim, mas o que ocorrerá com os orbitais Px e Py? Simplesmente não ocorrerá nada. Estes orbitais formarão um orbital molecular, afinal estamos lidando com a molécula, com um alto caráter atômico, com alto caráter do átomo de flúor. E estes orbitais que são formados recebem uma designação especial. Eles não são nem ligantes e nem antiligantes. Esses orbitais são denominados de não ligantes. Então vamos ao nosso diagrama. Então temos que a combinação de um S com 2PZ leva à formação de um sigma ligante, assim como de um sigma antiligante. Os orbitais
Px e Py não apresentam simetria adequada para que a combinação com o orbital s do átomo de hidrogênio seja possível, esses dois orbitais não irão se sobrepor e por isso temos a formação de orbitais não ligantes. Vejam que nós não temos um antiligante associado. Se tivéssemos uma maior proximidade de energia entre o orbital 2s do flúor com o orbital s do hidrogênio, poderíamos ter a formação de um orbital ligante do tipo sigma, mas como isto não é possível, temos também que o orbital 2s, assim como 2px e 2py do flúor, formarão os orbitais moleculares não ligantes. Então, para a molécula do HF, temos a configuração eletrônica em que o orbital molecular 1 sigma apresenta 2 elétrons, o orbital 2 sigma apresenta também 2 elétrons, os orbitais 1π apresentarão 4 elétrons, e lembrando que 1 sigma e 1π são orbitais não ligantes. Bom, a pergunta que fica é, e neste caso, como é que calculamos a ordem de ligação? Bom, a ordem de ligação leva em consideração apenas elétrons que estão em orbitais ligantes e em orbitais antiligantes. Neste caso, nós não temos a ocupação eletrônica de orbitais antiligantes e a ordem de ligação para a molécula HF é simplesmente 2, que corresponde à ocupação do orbital ligante formado, menos 0, ordem de ligação, portanto, 1, compatível com o que observamos para o modelo de Lewis. Então, avançando, vamos para o caso do monóxido de carbono. Neste caso, a situação é mais complicada em razão de tanto o carbono quanto o oxigênio terem orbitais 2s e 2p envolvidos. O oxigênio apresenta uma maior eletronegatividade do que o carbono e, em razão disso, os seus orbitais apresentam menor conteúdo energético e os orbitais atômicos do átomo de oxigênio irão contribuir mais fortemente para a formação dos orbitais moleculares ligantes. Para este orbital molecular ligante, contamos sobretudo com a contribuição dos dois orbitais 2s de ambos os átomos. Porém, para cada orbital molecular ligante, temos o correspondente antiligante. Então, já podemos adiantar e colocar uma estrelinha aqui no 3 sigma, em razão de seu caráter fortemente antiligante. Quando os orbitais pz do átomo de carbono e do átomo de oxigênio se sobrepõem, forma-se também, como já vimos para outros casos, que pz com pz resulta em sigma, será formado assim um sigma ligante e um sigma antiligante. Logo, este sigma que é formado corresponde ao sigma antiligante. Da mesma forma que px e py formam orbitais π, teremos a formação do π, bem como do π estrela, teremos a formação do orbital molecular antiligante. Então, veja que para chegar ao diagrama de energia do monóxido de carbono, basicamente fizemos uso de todos os conceitos que foram apresentados até aqui. E a configuração eletrônica do monóxido de carbono é, portanto, 1 sigma 2, 2 sigma 2, lembrando que este sigma também apresenta um alto caráter ligante, daí vem 1π4, 3 sigma estrelinha. Podemos identificar que este orbital corresponde ao HOMO e o 2π corresponde ao LUMO. E para calcular a ordem da ligação, fazemos um meio, temos 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Lembrando que este orbital tem ocupação 2, 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3. A ordem de ligação calculada indica que o carbono se conecta ao oxigênio
por meio de uma ligação tripla. Vamos desenhar a estrutura de Lewis para essa molécula a fim de comparar com a informação que nós obtivemos via cálculo da ordem de ligação. Para a obtenção da estrutura de Lewis, temos que o oxigênio contribui com 6 elétrons de valência, o carbono contribui com 4 elétrons de valência, temos ao total 10 elétrons de valência, rendendo assim 5 pares. Então, temos que distribuir 5 pares de elétrons pelo carbono e oxigênio. Então, carbono, oxigênio. Então, vamos conectá-los inicialmente usando 2 pares. Daí, vamos 1, 2, 3, 4, 5. Distribuir os outros 3 pares restantes. Para fazer isso, temos que o carbono está com o seu octeto completo, mas o oxigênio não. Então, para garantir que o octeto de ambos seja satisfeito, devemos remover um par isolado do carbono e adicionar a ligação. Pronto, agora a molécula se encontra com os 2 átomos com o octeto satisfeito. E qual seria a carga formal deste átomo de oxigênio? Então, a carga formal nada mais é do que número de elétrons de valência menos número de elétrons da ligação dividido por 2. Temos 6 elétrons na ligação, dividido por 2, 3, mais 2 elétrons isolados. Resultado, mais 1. Então, a carga formal do átomo de oxigênio é mais 1. E como a molécula é neutra, a carga formal do carbono é menos 1. Então, a estrutura de Lewis para essa molécula costuma ser apresentada desta forma. De fato, o átomo de carbono se conecta ao átomo de oxigênio por meio de uma ligação tripla. Bom, vamos finalmente para o nosso último caso. No caso do cloreto de iodo, nós temos uma situação similar àquela que observamos para o monóxido de carbono, com a diferença de que o cloro é muito mais eletronegativo do que o iodo. Em razão disso, temos um abaixamento mais considerável da energia dos orbitais do cloro em comparação com a energia dos orbitais do iodo. Mas, em termos energéticos, os orbitais são ordenados exatamente da mesma forma. Ou seja, o orbital de menor energia corresponde ao orbital sigma, formado sobretudo a partir da contribuição dos orbitais s de cada átomo. Para a formação deste orbital sigma, temos a formação de um orbital sigma antiligante que conta com a contribuição do orbital pz, uma vez que pz apresenta simetria compatível com S. Temos também a formação de sigma ligante em razão da combinação pz-pz e do sigma antiligante correspondente. E, por fim, temos a formação dos orbitais π, através da combinação entre px e py, tanto no caso ligante quanto no caso antiligante. Então, se fôssemos adicionar mais informações aos orbitais moleculares que são formados, teríamos que este orbital tem um alto caráter antiligante, justamente por ser o correspondente a este orbital molecular ligante. Temos que este orbital molecular π apresenta um alto caráter antiligante por ser o correspondente antiligante a este ligante. Sobre a configuração eletrônica do cloreto de iodo, temos, portanto, 1 sigma 2, 2 sigma 2, 1 π 4, 3 sigma antiligante 2, 2 π antiligante 4. A ordem de ligação fica, portanto, 1 sobre 2, número de elétrons em orbitais ligantes, 2 mais 2, 4, mais 4, 8, 8, menos número de elétrons em orbitais antiligantes, 2 mais 4, 6. Portanto, a ordem de ligação é igual a 1, ou seja, o átomo de iodo se conecta ao átomo de cloro por meio de apenas uma ligação simples. Então, pessoal, este era o último caso que tínhamos para lidar. Fazendo uma breve revisão do que vimos, o uso do H2 nos permitiu entender como se dá a formação entre um orbital S com um outro orbital S. Temos, portanto, a formação de um sigma
ligante de um sigma antiligante, ao lidar com moléculas como o O2 e o N2, temos o envolvimento de orbitais p, e quando orbitais p estão presentes, temos que Pz com Pz leva à formação de um orbital sigma, tanto ligante quanto antiligante, e que os dois orbitais p que se sobrepõem de forma lateral levarão à formação de dois orbitais π ligantes, bem como antiligantes. Vemos que no caso do H2, o sigma ligante tem simetria G e o sigma antiligante tem simetria U, porém no caso π, a simetria dos orbitais são invertidas. Para o caso de moléculas homonucleares e que são diatômicas, vimos que adicionalmente usamos o rótulo G e U em razão da presença de centro de inversão na molécula. Para o caso do O2, temos este ordenamento de energia, mas para o caso do N2, temos uma inversão do tipo sigma-π, e uma técnica de memorização que podemos utilizar para lembrar deste ordenamento dos orbitais moleculares é fazer uma analogia com um rostinho. Aí vejam aqui os dois olhinhos, a boquinha e as duas orelhinhas simbolizando o átomo de oxigênio. Avançando para as moléculas diatômicas heteronucleares, levamos em consideração a contribuição da eletronegatividade e que o orbital molecular ligante vai contar com uma contribuição maior dos orbitais dos átomos que são mais eletronegativos. Então é isso, pessoal, é isso que tínhamos para o encontro de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau.